da nossa última revista, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas, tá? Eu quero passar aqui para os irmãos, então. Nós vamos estar fala sobre o povo de Deus em tempos de crise, né? Qual que deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude? Essa revista, ela trata disso, né? E vem bem a calhar porque a gente tá nesse ano totalmente diferente de tudo que a gente já viveu. E eu tenho certeza que o estudo dessa revista vai nos ajudar bastante a saber como nos comportarmos, né? O que Deus espera de um cristão diante de tudo que nós estamos vivendo, né? Qual é o comportamento esperado, né? Qual é o comportamento que vai trazer um resultado positivo, né? Não só para o povo de Deus, mas para todos aqueles aos quais a gente participa da vida, né? No contexto no qual nós estamos inseridos, as pessoas ao nosso redor, elas serão abençoadas por causa de você, por causa de mim. Desde que nós venhamos adotar uma postura bíblica, né? A exemplo de Daniel, a exemplo de Zorobabel, a exemplo de tantos outros na palavra do Senhor, que diante da dificuldade, diante da luta, diante do cativeiro, se posicionaram como servos de Deus, e Deus honrou isso. Deus fez a diferença através desses homens e mulheres. Mas antes da gente começar a aula de hoje, quero fazer uma oração com os irmãos, amém? Vamos orar? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pelo fôlego de vida, pela tua infinita graça, pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo lar, pela família que o Senhor nos deu, te agradecemos, Senhor, pela porta de emprego aberta, e até mesmo aqueles que estão desempregados, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor tem sido a provisão e o socorro de todos eles. Eu oro, Senhor amado, para que nessa manhã o teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor nos esclareça o entendimento, que o Senhor me capacite a ministrar a aula de hoje de uma forma clara, de uma forma objetiva, de maneira que traga edificação para todos os meus irmãos. Que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos ou por qualquer outro motivo de força maior não podem estar conectados nessa live nessa manhã, mas que eles possam estar assistindo depois, Senhor. Peço a tua bênção, a tua graça, que tenhamos um momento de comunhão e que, sobretudo, o teu Espírito Santo encontre liberdade nessa manhã para agir em nosso meio e em nossas vidas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe aí a todos os nossos irmãos que já estão conectados. Já é 9h06, né? Então vamos lá pra gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? Então é o seguinte, eu passei aí, os irmãos devem ter a revista aí, né? Ou baixaram pelo aplicativo. Eu tô com ela aqui no computador, a gente vai ler. Daniel ora por um despertamento, né? Esse é o tema da nossa lição de número 1. Então, o texto áureo ele vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está lá em Tiago 5,16. E a verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, o crente dedicado à oração. Então, a aula de hoje ela vai falar a respeito disso, né, irmãos? A importância da oração, o poder da oração e a grande diferença que se faz presente na vida daquele que ora, né? Daquele que tem comunhão com Deus. Então, nós vamos ver algumas passagens aqui do Antigo Testamento que retrata exatamente isso, uma postura de oração que fez toda a diferença, né? Na vida de Daniel, na vida de seus amigos, na vida dos servos do Senhor que estavam no cativo na Babilônia, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Temos aqui Daniel, do capítulo 9, versículos do 1 ao 3, tá? Que diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos,
o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. Então aqui já começa, né? Daniel, ele estava lá na Babilônia, né? No cativeiro. Quando ele foi para esse cativeiro, ele era um menino, tinha cerca de 15 anos de idade, mas ele nunca deixou de temer ao Senhor, nunca deixou de guardar os princípios da palavra, dos mandamentos, né? E lendo ali a palavra, ele percebeu que já havia sido profetizado, né, através de Jeremias, que o cativeiro na Babilônia duraria cerca de 70 anos. E ele viu que essa data já estava aproximando-se. Então ele fez o quê? Ele dirigiu o rosto ao Senhor e foi orar, né? E buscou ao Senhor com rogos, com jejum e pano de saco e cinza. Isso significa que ele se humilhou na presença do Senhor. Se você for ver os versículos seguintes, você vai ver que Daniel, ele pede para o Senhor se lembrar das suas promessas, ele pede para o Senhor perdoar o seu povo, ele pede perdão pelo pecado do povo, né? E ele roga para que a palavra do Senhor se cumpra. Aquilo que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias, né? Então, Daniel, aqui vamos ver também o versículo, capítulo 6 e o versículo 10, que diz assim. Aqui já é uma outra parte ali da vida de Daniel que aconteceu também no cativeiro. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Que escritura é essa, irmãos? Ali, algumas pessoas com inveja de Daniel, no reino da Babilônia ali, eles conspiraram contra Daniel falando: rei, faz um decreto que no prazo de 30 dias ninguém pode adorar outro Deus, nenhum Deus, que não seja o Senhor. E se alguém fizer isso, ele vai ser sentenciado, vai ser lançado lá na cova dos leões. Daniel, quando ele soube que a escritura estava assinada, que o edito havia sido assinado, que o rei já havia decretado, selado aquele decreto, ele se desesperou? Ele se descabelou? Não. Ele foi para o quarto orar. Mas a Bíblia diz assim, como ele já fazia, ele foi orar diante do seu Deus em sua casa, janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não foi orar porque o rei bateu aquele decreto. Ele já costumava fazer isso antes. Então ele simplesmente continuou a ser o mesmo servo que ele era na presença do Senhor. E às vezes a gente muda, né, diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante de ameaças, diante de acusações, a gente muda a nossa postura diante de Deus, né? Mas a exemplo de Daniel, nós temos respaldo para entender que a gente não tem que mudar. A gente tem que permanecer fiel. E o Senhor é quem vai nos garantir. E foi o que aconteceu com Daniel nesse episódio, né? Nessa mensagem, dessa palavra que os irmãos já conhecem, que Deus deu livramento para ele. Então, vale a pena você ser fiel, tá? Permanecer fiel no tempo da luta. Nós poderíamos falar assim, só 30 dias? Vou ficar sem orar 30 dias, tô sendo sábio, né? Porque eu não vou morrer, né? Então eu não tenho que 30 dias sem orar, Deus vai entender, né? Não, Daniel não. Ele preferiu ser fiel ao Senhor. E Deus honrou a fidelidade de Daniel. Terceiro texto bíblico aqui está em Daniel 2, versículo 17 ao 19, que vai dizer assim: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Esse aqui,
o versículo 19 diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Esse aqui foi um outro episódio. O rei teve um sonho, e esse sonho o intrigou sobremaneira, só que o rei não sabia a interpretação do sonho e nem sequer lembrava do sonho completamente. E ele determinou que se nenhum sábio, ele deu um prazo, se nenhum sábio ali da Babilônia pudesse dar para ele o sonho e a interpretação do sonho, que ele iria sentenciar à morte todos eles. E Daniel, ouvindo isso, Daniel fez o quê? Se reuniu com seus amigos, porque ele sabia que ele também seria morto, que seus amigos também seriam mortos. E eles foram clamar a Deus para que Deus desse o sonho e a interpretação do sonho. E Deus deu, né? E com isso deu também o livramento de morte para eles e para todos os sábios que estavam ali, né? Inseridos ali naquela situação. Então tudo isso para os irmãos já entendendo aqui, a leitura bíblica já está tratando da importância da oração. Note que tudo isso ocorreu no cativeiro, tá? Eles não tinham templo para adorar, eles não tinham ali ministros, sacerdotes para ministrar eles. Eles estavam apenas com aquilo que eles já haviam aprendido quando eles ainda estavam em Jerusalém, quando eles ainda estavam na sua terra, aquilo que os seus pais lhes ensinaram. Então, veja a fidelidade desses meninos e a capacidade que eles tinham de permanecer irredutíveis e fiéis. Tudo isso porque eles mantinham a comunhão com Deus através da oração, tá? Estava em terra estranha, estava no cativeiro, mas não negaram o seu Deus, não negaram os princípios da palavra, não se deixaram contaminar, tá? E vamos ler aqui Esdras 1, do 1 ao 5, que diz assim: No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Bem, então, essa aqui é a terceira situação, né? Foi quando Deus levantou Ciro para que através dele a libertação do povo de Judá acontecesse, né? E isso a gente já entende que é uma resposta à oração. A primeira leitura que a gente fez de Daniel 9 aqui, quando ele, lendo as escrituras, percebeu que o cativeiro tinha que durar só 70 anos. E ele foi lá e reivindicou em oração e clamou ao Senhor. Então a gente vê se cumprindo aqui através de Ciro, tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos dar início aqui aos tópicos importantes da nossa aula de hoje. Tá muito pequenininho aqui para mim ler, irmãos. Então vocês veem com a cara quase no computador. Tá bem pequenininho. Eu vou tentar ver se eu acho um PDF, mas eu fiquei a semana toda procurei e não achei nada. Porque fica muito pequeno para ler assim. Então, os 3 objetivos da aula de hoje, né? Então, é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então vamos lá, irmãos. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano de 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Ele ainda muito jovem, cerca de 15 anos, muitos anos depois Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então vamos lá, Daniel foi despertado para orar. Ai meu Deus. Ao ler o profeta Jeremias,
Ele observou que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então, aqui é a postura de Daniel, né? A gente pode trazer isso para as nossas vidas, né, irmãos? A importância da gente ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é só oração, é palavra e oração, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. E lendo a palavra, né, eu creio que direcionado pelo próprio Espírito de Deus, Daniel, ele viu ali em Jeremias 29:10 ali a profecia sobre o período que deveria durar o cativeiro, né? Então ele foi esclarecido à luz da palavra. Assim como nós, quando nós meditamos na palavra, nós também somos esclarecidos, né? Às vezes estamos debaixo de um jugo, às vezes estamos num cativeiro que não nos pertence mais. Que aquilo ali não é propósito de Deus nas nossas vidas. Que Deus não está neste negócio, que estejamos debaixo desse jugo, desse cativeiro, dessa situação, dessa dificuldade. E só podemos ser esclarecidos através da palavra de Cristo, né? E é por isso que a palavra, ela liberta. É pela palavra que nós somos libertos. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, o nosso entendimento é aberto, nós somos esclarecidos e a verdade nos liberta, né? Porque nós entendemos que não precisamos mais estar debaixo desse jugo. Nós entendemos que não precisamos mais estar perecendo nessa situação, né? E nos dias de hoje, quando nós lemos a palavra, nós entendemos o quê? Que nós não precisamos ser mais escravos do pecado, que nós não, se éramos fumantes, não precisamos mais ser, se éramos alcoólatras, não precisamos mais ser, se éramos dependentes químicos, não precisamos mais ser, se éramos mentirosos, não precisamos mais ser, se éramos desprezados por todos, não precisamos mais ser. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e se entregou por amor das nossas vidas. Então, à luz da palavra, nós fomos encontrados com a verdade e através dessa verdade a gente foi liberto, né? A gente não precisa mais se submeter à escravidão, ao jugo do pecado, do diabo e do mundo, né? Então, o poder da palavra nas nossas vidas, né? E foi assim com Daniel. Ele lendo as escrituras e falou, peraí, 70 anos já tá dando prazo. E eu não estou vendo nenhum indício de que as coisas vão mudar. Mas é palavra, é promessa. Então eu vou orar ao Senhor, eu vou começar a rasgar meu coração, vou começar a me arrepender. Eu vou orar pela nossa libertação e vou falar com Deus acerca disso. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Tomar posse daquilo que Deus reservou para nós através da palavra de Cristo. Hein? Nós temos autoridade através da palavra para orar ao Senhor e para pedir tudo aquilo que Ele nos prometeu na sua palavra, tá bom? Então vamos lá, então Daniel começou a orar, se humilhou com jejum, com pano de saco, com cinza, e ele expressou ali a sua tristeza diante do Senhor. E ele foi ouvido, porque a gente viu lá que depois Deus levantou o rei Ciro, e a primeira medida que Ciro tomou quando ele assumiu o poder foi justamente libertar o povo do cativeiro. Mas vamos lá. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Estudava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Que está lá em Provérbios 15, versículo 8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel 1,8, se nós formos lá ler, nós vamos ver o comportamento desse rapaz na presença do Senhor. Então imagina você, jovem, numa terra estranha, numa terra onde o comportamento e a cultura era completamente contrária aos princípios da palavra de Deus, né? E ele se manteve íntegro, ele se manteve reto diante do Senhor. Ele se manteve firme aos princípios da palavra do Senhor, né? Não era uma situação fácil, irmãos, né? O que a gente diz nos dias de hoje é fácil você ser crente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente, irmãos. Todo mundo é cristão, todo mundo é reto, todo mundo é autêntico, todo mundo louva a Deus, todo mundo glorifica. Eu quero ver você manter esse mesmo comportamento lá fora, no mundo, né? No meio dos ímpios,
né? Numa festa a qual você é convidado para participar. Quem é você no meio da multidão? Qual que é a sua postura no meio da multidão, né? Você segue o fluxo, você segue a multidão ou você permanece respaldado na palavra de Deus, né? Nós vemos hoje em dia muitas, como eu posso dizer, uma apologia, né? Acerca do amor, acerca da diversidade, e tudo isso vai contra muitos princípios da palavra do Senhor, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa homofóbica, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa preconceituosa. O que eu estou dizendo é que você tem que permanecer com os princípios da palavra de Deus, amando o pecador, mas não sendo conivente com o pecado, não concordando com o pecado, mas amando o pecador, tendo misericórdia dele, intercedendo por ele, estendendo a mão para ele, né? Sendo luz na vida dele, né? E se ele vai querer ou não ser transformado pela palavra, aí é uma decisão particular de cada um que deve ser respeitada, né? Mas a nossa postura não pode mudar, porque a palavra de Deus não muda, né? Os ensinamentos, os princípios da palavra não mudam. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. É a mesma palavra, é o mesmo Deus para o pobre, para o rico, né? Pro magrinho, pro mais fortinho, pro mais clarinho, pro mais escurinho. É a mesma palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo Deus e a sua palavra é única para com todos, né? E todos nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar ao nosso estilo de vida. Daniel sabia disso. Mesmo estando em cativeiro, mesmo estando em terra estranha, mesmo não tendo uma igreja para cultuar, mesmo não podendo estar participando ali dos cultos, né, dentro do templo, sendo ministrado pelo sacerdote, mesmo não tendo ninguém ali para o orientar, ele guardou a palavra do Senhor no seu coração e permaneceu fiel. Então ele tinha intimidade com Deus, ele tinha contato com o Senhor. Então nos tempos de crise, moço, nós temos que fazer isso, né? É fácil ser cristão na igreja, é fácil ser cristão quando tudo vai bem, mas em tempos de crise é onde se manifesta o autêntico servo de Deus, o autêntico cristão, né? Que não se deixa abater pela circunstância, que não muda o seu comportamento por causa da circunstância. Ah, eu era crente, mas eu estava na igreja, agora eu estou no cativeiro. Deus me deixou ir para o cativeiro, por que eu vou continuar sendo crente se Deus me deixou ir para o cativeiro? Não. O verdadeiro cristão, ele tem a mente de Cristo e ele compreende os propósitos e os desígnios da vontade do Senhor, né? Então Daniel, ele sabia por que eles estavam no cativeiro. Ele sabia que eles estavam ali porque o povo pecou, porque o povo se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus, por inúmeras vezes, utilizou vários profetas, inclusive Jeremias, que ele menciona aqui nesse texto, para profetizar, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse ao Senhor, para que o povo deixasse de ser idólatra, mas o povo não ouviu. Então o Senhor permitiu que viesse o cativeiro para que o povo pudesse ser tratado, né? Porque às vezes, irmãos, quando o oleiro está trabalhando barro, quando o negócio, ele trabalha e o vaso não fica do jeito que ele quer, ele quebra e começa tudo de novo. Então essa fase do cativeiro foi uma fase de tratamento, de Deus quebrar o seu povo para depois fazer novamente o seu povo segundo o seu propósito. É isso aí, tem pessoas que fazem, mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Por isso que nós estamos aqui na escola dominical aprendendo, né? Porque ser cristão não é ser o dono da verdade e nem é ser melhor do que ninguém. Pelo contrário. Se somos cristãos é porque reconhecemos as nossas misérias, é porque reconhecemos a nossa condição de pecador, de falho, e que precisamos da graça, da misericórdia e do favor de Cristo, né? Então isso é ser cristão. Então é dar de graça o que de graça nós temos recebido. A graça, o favor e a misericórdia de Deus, o perdão, né? A ajuda, o auxílio, a misericórdia. Isso é ser cristão. Dar de graça o que de graça nós temos recebido. Deixar que o amor de Cristo se revele através de nós, para que assim como nós fomos alcançados outrora, vidas que estão perdidas hoje também sejam alcançadas. Sejam elas quem for, sejam elas criminosos, traficantes, o que for. Eles também precisam da graça, do favor e da misericórdia de Deus. E se eu e você deixarmos Deus
Deus ser Deus através das nossas vidas, essas pessoas vão ter a oportunidade de serem iluminadas à luz da palavra e serem convencidas do pecado como eu e você fomos outrora. E vão ser transformadas à luz da palavra como eu e você fomos outrora. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ontem que te transformou, hoje que está transformando vidas e vai ser eternamente que Ele vai continuar transformando e libertando todo aquele que voltar os olhos para Ele. Tá bom? Então, irmãos, Daniel, como que era Daniel? Firme, mesmo quando ele não estava na igreja, mesmo quando ele não estava no meio do seu povo. A estatura espiritual de Daniel capacitava ele para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então, a estatura espiritual de Daniel. Tem gente que quer ser grande, né? Tem gente que quer ser grande, que quer ser famoso, que quer ser conhecido, que quer status, que quer posição. Daniel, ele tinha uma estatura espiritual, né? E essa estatura espiritual capacitava ele a enfrentar muitos combates através da oração. Então, irmão, queira ser grande, mas queira ser grande espiritualmente falando, né? E para ser grande espiritualmente falando, a gente tem que, descer. Quanto mais Daniel descia na oração, mais a sua estatura aumentava espiritualmente falando, né? Daniel era um gigante espiritualmente falando, porque ele era um homem revestido do Senhor e da força do seu poder. Ele era um homem cheio da presença de Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele era um homem qual Deus tinha prazer em revelar os segredos mais profundos para ele. Então, ele era pequenino ali. Ele era um escravo. Ele estava em terra estranha. Aos olhos das pessoas, Daniel não era ninguém. Mas espiritualmente falando, Daniel era grande. E Deus fez Daniel ser grande até mesmo no meio do cativeiro na terra da Babilônia, onde ele estava inserido. Porque através de Deus se manifestar na vida de Daniel, Daniel passou a ser respeitado e conhecido por toda a Babilônia. Então, irmãos, não que a gente almeje isso, mas que nós venhamos almejar ser como Daniel espiritualmente falando. O restante é consequência. Mas que nós venhamos ter o sincero desejo de ser um gigante espiritual e não em outras esferas, tá? Porque isso aí não vai levar a gente a nada. Então ele era grande. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos, de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração, né? Então, aqui dá ênfase à estatura espiritual de Daniel que se deu através de uma vida consagrada de oração. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já pedi tanto para Deus e Deus não fez. Mas você tem uma vida de oração? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma vida de intimidade, de oração com Deus. Ah, Paula, eu oro 1 vez por dia. Eu não estou determinando quantidade, nem delimitando, você tem que orar tantas horas por dia. Não, não existe isso. Mas que você tem que ter uma vida de oração com Deus, uma vida de intimidade com Deus através da oração. Seja ela 3 vezes ao dia, seja ela 1 vez pela manhã, 1 vez à noite, ou 1 vez no horário que você consegue estar na presença do Senhor em oração, mas que esse momento seja seu de Deus, que esse momento seja um momento de intimidade, que esse momento seja um momento onde você tenha liberdade para falar com Deus, para chorar na presença dEle, para interceder, para clamar, para pedir socorro, que seja um momento de fato onde você vai se derramar na presença do Senhor, onde você vai buscá-lo em espírito e em verdade, onde você vai manter firme, acesa a sua conexão com Deus através da oração. Isso é como cartão de crédito, senha de cartão de crédito, irmãos. É individual e é intransferível. Não dá para você ter intimidade com Deus através da oração dos outros. Você tem que adquirir essa intimidade através da sua oração. Mas eu não sei orar. Sabe sim, você sabe falar, não sabe? Você não sabe falar com as pessoas, então fale com Deus. Porque mesmo que a gente fale e não saiba conversar, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós quando nós estamos orando a Deus. E ainda que a gente não tenha sabedoria para colocar as palavras, porque somos inexperientes,
o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. Então ora sem medo, busque a face do Senhor, seja qual for o problema, seja qual for o dilema, seja qual for a circunstância, porque para Deus não há nada impossível, mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Ele diz assim na sua palavra, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus, Ele quer exercitar nossa fé através da oração. Ele pode fazer, Ele é capaz de fazer, mas Ele quer ter intimidade com você. Deus quer relacionamento com você. Então Ele está esperando sim você orar, mesmo que Ele possa fazer sem você orar. Ele está esperando você se aproximar dEle através da oração. Porque mais do que realizar um milagre na sua vida, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer restaurar a sua intimidade com Ele, né? E isso se dá através da oração que nós fazemos em nome de Jesus, que foi Ele que nos permitiu ter acesso ao coração do Pai. Então, não perca essa oportunidade, irmãos. E o que você quer é uma cura, é uma porta de emprego, é uma providência. O que Deus quer é relacionamento, intimidade, que as pessoas se voltem para Ele e o reconheçam como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Então é maravilhoso o amor que Deus tem por nós, né? E como um bom pescador de almas, muitas vezes Deus usa circunstâncias para nos pescar e nos fazer voltar o olhar para Ele. Mas não porque Ele é sádico, porque Ele é mau, não, porque Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos descobrir a maravilhosa graça, a maravilhosa bênção que é se relacionar com Ele. Por isso que sempre que a gente busca a Deus por alguma providência, por alguma solução, por algum socorro, a gente encontra muito mais do que a gente foi buscar, né? Então a gente encontra salvação, a gente encontra vida, a gente encontra contentamento, a gente encontra significado, porque quando a gente busca a Deus, a gente sempre encontra mais do que aquilo que a gente foi procurar. E é esse maravilhoso encontro que Deus está ansioso por proporcionar com todos nós, inclusive nesse tempo de crise, tá? Esse tempo de crise não é para morte, mas é para que haja avivamento. Não, meu Deus, Paula, morreu um monte de gente. Morreu, mas para que haja avivamento. Quantas dessas pessoas que morreram foram salvas no leito da morte? E se outrora não tivesse ido para o leito da morte, passariam a vida inteira distantes do Senhor. Então, Deus nos ama. E Ele fala na sua palavra, é melhor você entrar no reino dos céus sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que com todo o teu corpo você ser lançado no fogo do inferno. Por quê? O que Ele quer dizer com isso? Porque se uma parte do teu corpo te faz pecar, se o teu dinheiro te faz pecar, se a tua beleza te faz pecar, então Deus, Ele prefere que você não a tenha, mas que você herde a vida eterna. Que aquilo que está te separando de Deus seja retirado da sua vida, para que a tua comunhão com Cristo seja plena e não haja nenhum impedimento para Ele trabalhar na sua vida. Gente, estou totalmente fora do horário aqui, deixa eu correr. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Daniel, ele tinha uma estatura espiritual. Coincidindo com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, olha só o que ele fez. Mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus, em Jerusalém, e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos sagrados. Olha aí, não toca no que é sagrado. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede de fronte do castiçal. Está lá em Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Os sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa, Daniel 5:13, interpretou o texto escrito na parede, entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, que está lá em Daniel 5:28.
naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. Então aqui a gente já vê o desenrolar do propósito de Deus para o reino de Judá, porque eles estavam em cativo na Babilônia. Daniel leu a palavra e falou: poxa, o cativeiro só pode durar 70 anos, já está dando 70 anos, vou orar, porque não quero ficar mais no cativeiro, quero voltar para Jerusalém. Daniel orou e Deus começou a trabalhar. Então o rei, né, chamado de, como que é o nome do homem aqui? Nabonido, ele era o rei, né, da Babilônia na época. Mas ele era um rei relapso, não era um rei cuidadoso. E ele deixava que o seu filho administrasse o seu reinado, que era Beltsazar. E quando eles tomaram, né, o povo de Judá como em cativeiro, eles tomaram todas as riquezas do templo como despojos, né? Pegaram para si. E pegaram ali os vasos sagrados do templo do Senhor. E Beltsazar deu um banquete e falou: pega lá os vasos sagrados do Deus de Israel. Pega lá. E pegou e começou a servir bebida e profanar aquilo que é sagrado. E a sentença do Senhor naquela mesma noite foi dada contra Beltsazar, né? Que foi aquela mão misteriosa que escreveu na parede, né? Mene, mene, tekel, persim. Não me lembro exatamente o texto, mas que queria dizer: pesado foste na balança e foste achado em falta. E Daniel deu a interpretação daquilo que foi escrito, e naquela mesma noite Beltsazar morreu. E esse foi o princípio ali da queda da Babilônia, porque ela foi tomada, né, pelo rei dos medos e dos persas, e aí através desse rei começou-se a cumprir a palavra do Senhor, que foi a resposta às orações de Daniel, que era o que ele pediu, o quê? A libertação do povo do cativeiro. Tá? Essa libertação, irmãos, eu fiz até umas anotações aqui para mim não esquecer, porque eu tenho a memória fraca. Mas esse retorno do exílio, ele se deu em 3 etapas. A primeira foi em 538 a.C., que foi através de Zorobabel, onde 50 mil pessoas retornaram para a Palestina, para Jerusalém, e reedificaram o templo, né? Eles demoraram 22 anos para fazer isso, que eles terminaram em 516 a.C. Então, essa foi a primeira etapa do retorno dos exilados. A segunda etapa, ela se deu em 457 a.C., que foi através da liderança de Esdras. E Esdras, ele trouxe mais um montante de pessoas do cativeiro, mas o propósito de Esdras foi ali ministrar as pessoas, fazê-las voltar para os princípios da palavra do Senhor, fazê-las lembrar, né, do acordo, do propósito que Deus tinha para com o seu povo, tá? Então, e a terceira leva que retornou do cativeiro, que voltou para a Palestina, foi através da liderança de Neemias, que foi onde eles reedificaram os muros de Jerusalém, né? Então, todo esse processo, após os quase 70 anos de cativeiro, todo o processo de retorno do exílio para a Palestina, para Jerusalém, levou cerca de 94 anos. Então veja bem, irmãos, para a gente pecar, para a gente sair do centro da vontade de Deus, para a gente ir para o cativeiro, é rápido. Mas para a gente se levantar, para a gente se recuperar, é trabalhoso. Então que nós venhamos vigiar, né, para que nós venhamos permanecer firme nos propósitos da vontade e da palavra do Senhor, né? É como a pastora Edilce sempre fala, né? Quando você tá limpinho, bonitinho, para você ficar nos trinques, demorou, né? Porque você tem que tomar banho, você tem que arrumar o cabelo, você tem que limpar, passar na roupa, você tem, né? Tem todo um trabalho. Mas para você se sujar, basta um carro passar numa poça de lama que você se suja num instante, né? Então, eu trouxe aqui esse retorno do exílio, aqui essa reflexão para os irmãos entenderem, né? Que para a gente se perder do Senhor é fácil, mas para a gente voltar para a presença do Senhor é um processo bem difícil e bem doloroso, tá bom? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, levantou líderes e pessoas para estar ajudando ali o povo a retornar do exílio, tá bom? Então, vamos voltar aqui. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, estamos ali no tópico 2.
lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, que diz: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Sírio, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Olha a resposta da oração de Daniel chegando aí, irmãos, para você entender o poder da oração. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, isso está na Bíblia, tá, irmãos? Rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só, irmãos. O rei Ciro, que foi estabelecido por Deus, ele derrotou Babilônia e assumiu o lugar, né, de poderio que a Babilônia exercia sobre a terra. Mas ele reconheceu que Deus, o Deus de Judá, o havia entregado todas as nações. Que pelo propósito de Deus ele havia conseguido tudo aquilo. E que conforme a vontade de Deus, ele queria que todo o povo de Judá, o povo voltasse a Jerusalém e reconstruísse um templo para a adoração do nome do Senhor. Então, irmãos, esse foi o princípio, né? Foi ali onde começou a sair os primeiros exilados da Babilônia, da antiga Babilônia, né? E voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo. Mas não ficou só aí, porque quando Deus responde oração, irmãos, ele responde mesmo. Não tem esse negócio de Deus dar uma meia resposta, uma resposta mais ou menos, uma meia provisão, não. Deus não. Deus, quando ele faz uma obra, ele faz completa. Então, quando você orar e Deus te responder, saiba que a resposta vem junto com a providência, tá? Ele cria os meios de fazer acontecer aquilo que ele te prometeu. Então, não se preocupa. Olha só o que Deus ele fez. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava por acontecer. Olha só. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Vocês estão livres. Querem voltar para Judá? Podem ir. Olha só. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Porque tudo ali era do rei Ciro, inclusive Judá e Jerusalém. Então, nada poderia acontecer se ele não desse autorização. Mas, irmãos, acima de qualquer reinado e de qualquer poderio estabelecido na terra está o nosso Deus. Não tem autoridade constituída que não seja por Deus. Então, Deus tem domínio sobre todas as autoridades, tá? Então, Deus fez com que Ciro liberasse tudo o que o povo de Judá precisava para se reerguer. Podem reedificar o templo. Pô, estamos em cativeiro, não temos dinheiro. Éramos escravos, a gente vai reedificar o templo com o quê? Né? Boa vontade a gente tem. Mas a gente sabe que para fazer uma construção, para realizar uma obra, a gente precisa de dinheiro. Então vamos lá. Olha só, todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. O rei estabeleceu a provisão financeira para a reconstrução do templo de Jerusalém. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. O próprio rei Ciro falou, ó, Zorobabel, que era um dos líderes religiosos ali, ó, você vai ser governador dos judeus, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, irmãos, a gente percebe assim que a oração de Daniel transformou a situação dos judeus no contexto em que eles estavam inseridos. Eles eram cativeiros, eles eram escravos,
eles foram liberados daquela responsabilidade, daquela vida de servidão, e eles ganharam a liberdade. Se vocês quiserem, vocês vão, se vocês não quiserem, vocês ficam. Ele estabeleceu um governador dos judeus, do povo judeu. Ele estabeleceu as provisões que precisariam para reconstruir o templo, ele proveu. Então, assim, quando a gente tem uma vida de oração, mesmo que o tempo seja de crise, eles eram cativos na Babilônia. Mesmo que o tempo seja de crise, se nós nos dispusermos a orar como Daniel, com rogos, com jejum, com súplicas, com pano de saco, com cinza, se nós nos humilharmos, Deus ouvirá o nosso clamor e nos libertará da opressão e nos dará condição de nos reerguermos, tá? Então a importância da oração e da intimidade com Deus. Quem era Daniel, irmãos? Um menino. Mas ele se manteve reto e íntegro na presença do Senhor. Então, meu querido, se nós tivermos a postura de Daniel, seja qual for a crise que nós estivermos enfrentando e que as pessoas ao redor, que a nossa família esteja enfrentando, se você for reto e íntegro na presença do Senhor, por causa da sua postura, por causa da sua vida, Deus vai fazer o que ele fez aqui com os judeus, por causa da oração de Daniel. Foi Daniel que provocou, foi Daniel que se colocou para orar e para clamar, né, acerca do que havia sido profetizado por Jeremias. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vamos para o tópico 3 e para fazer o encerramento também. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Aí temos aqui o exemplo, né? Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o despertamento espiritual. Vem comigo. Eu e você, irmãos, eu e você somos a ferramenta que Deus vai usar para produzir um despertamento espiritual para todas as nações, né? Ciro ali, ele representava ali os medos e os persas. Eles tinham uma outra nacionalidade, mas através de Daniel, Ciro, ele pôde conhecer quem era Deus e reconhecer que de fato o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que lhe havia dado todas as nações. E como é que é isso, irmãos? É através da nossa caminhada, é através da nossa postura. O nosso testemunho, né, na presença do Senhor vai provocar o despertamento espiritual nas pessoas. Veja bem, Ciro, quando ele tomou as terras da Babilônia, inclusive Judá, né, o povo de Jerusalém, quando ele tomou para si tudo que pertencia à Babilônia, ele sabia por que a Babilônia havia caído, por que a Babilônia havia perecido, né? E por que havia acontecido o que aconteceu com Belsassar. Porque ele havia tocado nos vasos sagrados da casa do Senhor. Ele não estava reconhecendo o Deus de Daniel, muito embora Daniel já havia dado inúmeras manifestações do poder de Deus sobre todas as coisas, né? Porque Daniel, por diversas vezes, nós fizemos várias leituras ali, através de Daniel, Deus manifestou o seu poder, a sua autoridade. Mas o rei da Babilônia simplesmente, ele usava Daniel, mas ele não queria saber de reconhecer o Deus. Ciro não cometeu o mesmo erro. Ele já
foi tomando posse de tudo que era da Babilônia, mas sabendo que Judá era povo de Deus e que com esse Deus não se brinca. E por brincar com esse Deus foi que o rei da Babilônia perdeu. E o rei Ciro, dos Medos e dos Persas, só tomou posse da Babilônia porque Deus decretou a falência, a queda da Babilônia. Não é porque eles eram grandes, mas porque Deus assim determinou, porque Babilônia brincou com Deus. Então, irmãos, a minha e a tua postura em tempos de crise vai provocar o despertamento do ímpio, do incrédulo, do idólatra, daquele que, do umbandista, seja de quem for, irmãos, vai provocar o despertamento espiritual e vai fazer essas pessoas verem através das nossas vidas que só o Senhor é Deus e que não há outro. E foi isso que Ciro reconheceu através da vida de Daniel. E foi por isso que ele nem brincou. Pode voltar para Jerusalém, pode reconstruir o templo, pode levar os vasos sagrados de volta para o templo. Vou dar as provisões para que o templo seja reconstruído. Por quê? Porque ele temia o Deus dos judeus. Ele reconhecia o poder do Deus dos judeus, que é o nosso Deus, né? Então, a caminhada, a conduta, a postura, a fidelidade, a retidão de Daniel provocou um despertamento no rei Ciro. Não foi em qualquer um. Então saiba, irmãos, que a minha e a tua caminhada, a minha e a tua postura diante da presença do Senhor vai provocar o despertamento espiritual das pessoas que estiverem à sua volta e ao seu redor, tá? Às vezes as coisas não são tão rápidas, mas não significa que Deus não está trabalhando, tá bom? Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Então, Deus, ele sabe como trabalhar. Então, não pense que o Senhor não está trabalhando. Não pense que não está valendo a pena você ser fiel, você permanecer firme na presença do Senhor. Deus está trabalhando e você, às vezes, nem sabe, mas através da sua vida, da sua caminhada, da sua conduta, da sua postura como cristão, Deus está despertando outras pessoas a desejarem estar na presença de Deus, a despertarem para estarem na presença do Senhor nosso Deus. E assim como foi, né, deu até o exemplo aqui, né, como Saulo, que ele assolava e perseguia, quando ele se encontrou com Jesus, ele reconheceu, né, houve um despertamento espiritual. Então, às vezes é necessário, né, irmãos, uma queda brusca, uma grande perca, um grande baque, para que nós venhamos olhar para Deus, nos lembrar que existe um Deus, né? Então vamos lá. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Os vasos sagrados do templo de Jerusalém, eles tinham um valor financeiro inestimável. Eles eram muito preciosos. E qualquer rei, né, que se preze, ele quer as riquezas dos reinados que ele conquistou. Mas Ciro não, irmãos, porque Ciro já havia sido despertado espiritualmente. Ciro foi inteligente, ele aprendeu com a queda da Babilônia e não quis repetir os mesmos erros. Então, irmãos, a minha e sua conduta vai fazer a diferença no mundo. A minha e sua caminhada, a minha e sua fidelidade, nós perseverarmos em oração e confiarmos no Senhor e deixarmos Deus ser Deus através das nossas vidas, vai revolucionar o mundo. Porque as pessoas vão ter que reconhecer, né, que somente Jesus Cristo é o Senhor. Ciro reconheceu, ele falou, eu não quero saber desses despojos, essa riqueza aí eu não quero não. E ele devolveu voluntariamente os vasos para o templo do Senhor. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura, né? A gente tem um exemplo de Zaqueu, que ele era um cobrador de impostos, ele era leviano, ele cobrava mais do que deveria cobrar, ele roubava, né? E roubava o seu próprio povo, né? Então quando ele teve um encontro com Deus, ele se arrependeu e a primeira atitude que ele teve foi de restituir aquilo que ele havia roubado, né? Então,
o encontro com Deus, o despertamento espiritual, ele provoca em nós, né, o desejo de restituir, de devolver aquilo que não nos pertence. Foi assim com Ciro, foi assim com Zaqueu, e é assim, irmãos, com todos aqueles que hoje se sentem no direito de te lesionar, de te roubar, de te furtar, de te caluniar, de te perseguir. Mas se você perseverar sendo Daniel na terra dos viventes, essa pessoa vai ser despertada, convencida do pecado, da justiça e do juízo, e de perseguidor passará a ser perseguido para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Creia nisso. Talvez tenha alguém dentro da tua casa que te persegue, que rouba a sua paz, né? Que tira você do sossego, espiritualmente falando. Mas saiba que se você perseverar lutando com as armas espirituais que a gente aprendeu na aula passada, né, cuja oração é uma das ferramentas mais potentes que nós estamos vendo aqui na aula de hoje, você vai ver que essa pessoa vai ser transformada e que aquilo que abundou no pecado vai superabundar na graça. Você nem vai se lembrar do que foi perdido, porque a restituição virá multiplicada para a sua vida, tá bom? Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena ser fiel ao Senhor. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Então, irmãos, o despertamento espiritual, ele traz bênção e traz provisão. Ciro, ele não conheceu Deus somente de ouvir falar. Ele ouviu falar, ele temeu e ele passou a conhecer o Senhor. E ele foi muito abençoado, tanto que ele próprio reconheceu, né, que a soberania divina, ele disse, o Senhor dos céus, ele reconheceu a soberania divina de Deus como o Senhor dos céus, e por isso que ele foi muito abençoado, né? Ele reconheceu que todos os reinos que ele havia conquistado, tudo que ele havia adquirido, tinha sido por conta do Deus dos céus, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Amém, irmãos? Então essa é a aula de hoje, tá? Então a importância de nós orarmos e termos intimidade com Deus através da oração, mesmo em tempos de crise, mesmo que o contexto não seja propício para isso. Principalmente quando não é, né, irmãos? É aí que nós temos que orar mesmo, mas a tendência que nós temos muitas das vezes é de nos entregar à luta, à dificuldade e tipo, deixa a vida me levar. Mas com Daniel a gente aprende que vale a pena a gente permanecer crente, mesmo no cativeiro, mesmo no deserto. E com isso a gente viu a resposta divina, que foi perfeita, que foi completa das orações de Daniel, a resposta de Deus. E a gente viu também que o resultado da oração de Daniel não somente proporcionou a libertação do povo do exílio, mas também provocou um despertamento espiritual, não só no povo judeu, mas também nos povos estrangeiros, que passaram a reconhecer quem é o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Amém, irmãos? Então que nós venhamos tomar essa aula para as nossas vidas como um aprendizado fiel e que nós venhamos compreender que em tempos de crise, os tempos podem mudar, tem tempos bons e tem tempos ruins, mas nós não podemos mudar. A nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa fidelidade com Deus, ela não pode mudar. Nós temos que permanecer sendo autênticos cristãos, independente do tempo das circunstâncias, se é outono, inverno, verão ou primavera. Nós temos que permanecer sendo cristãos autênticos na presença do Senhor. E em cada estação do ano, com as suas dificuldades, nós vamos vencer todas elas. E aqueles que nos observam vão ser despertados e transformados à luz da palavra do Senhor. E nós vamos ser abençoados. A cada estação que passar, a gente vencer e a gente permanecer firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a aula de hoje, que trata desse assunto especial aí, que fala sobre o poder da oração, o poder da intimidade, e que nós venhamos refletir aí na aula da semana que vem, porque a revista, o objetivo dessa revista é a nossa postura cristã no tempo de crise, né? Então que nós venhamos aprender
e que venhamos nos posicionar como cristãos guerreiros, que permanecem sendo cristãos mesmo em tempos de crise, tá bom? O mundo está em crise, nós estamos em Cristo e por isso nós somos mais do que vencedores. Vamos orar e agradecer? Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos por essa aula e pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos como Daniel, Pai, que mesmo num contexto de dificuldade, que mesmo numa situação de crise, que mesmo no cativeiro, mesmo em terra estranha, mesmo não tendo liberdade para ir no templo adorar, ele permaneceu sendo um adorador, ele permaneceu sendo um servo fiel, ele permaneceu firme nos mandamentos e na palavra do Senhor, e ele foi honrado, ele foi abençoado, mas sobretudo, ele conquistou e alcançou, Senhor, o favor do Senhor sobre toda a sua nação, sobre toda a sua terra, sobre todo o seu povo, Senhor, e que nós sejamos esse canal de bênção, Pai, no contexto da nossa casa, da nossa família, aonde trabalhamos, aonde o Senhor tem nos inserido, Pai, que nós possamos ser como Daniel, que nós venhamos ser fiéis ao Senhor, venhamos colher os frutos dessa fidelidade, que são as respostas divinas do Senhor à nossa oração, e sobretudo venhamos ser provocadores do despertamento espiritual de todos aqueles que estão à nossa volta. Dá um domingo de vitória para o teu povo, todo mundo no culto da família, em nome de Jesus, às 7 horas da noite, presencial ou na live que vai ser transmitida pela página do Santa Bárbara. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, que Deus abençoe os irmãos, até a próxima aula.